Olá, meu nome é Júlio Baptista Peres, sou aluno de agronomia do nono período da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as doenças do tomate, no nosso caso exclusivo, o manejo de nematóides. O tomate é a segunda hortaliça mais cultivada do mundo, quando se fala em área cultivada, e a primeira, se levarmos em consideração o volume para a industrialização. Porém, é uma cultura que sofre muito por diversos fatores, sejam esses ambientais, como por exemplo geadas e secas, ou biológicos, como doenças, como por exemplo murchas, podridões, requeima, o cancro bacteriano, pinta preta e, no nosso caso específico, os nematóides. O nematóide é um patógeno subterrâneo que invade as raízes da planta, causando diversos danos nesse tecido. E dessa forma, ele gera apodrecimento, porque permite a entrada de outras doenças secundárias que vêm do solo. Com isso, o transporte de nutrientes captados pelas raízes é dificultado, resultando em murcha nas horas mais quentes do dia e deficiências nutricionais nas plantas afetadas. Nessa imagem, a gente pode observar uma reboleira, onde dentro dessa temos plantas com menor vigor, alguns sintomas de má nutrição e o aspecto de murcha. Essas são as principais características que indicam a presença de nematóides nessa área. Então, como resumo, se na sua área a lavoura apresenta reboleiras de formato irregular com plantas raquíticas, murchas e amarelecidas, tem uma boa chance de ter uma nematóide na área. Mas, ainda que essas características nos ajudem, não podemos ter certeza do problema sem que haja uma constatação correta, e para isso deve-se verificar a situação das raízes. Apesar de existirem outros nematóides que infectam o tomate, como Belonaimus, Tricodoros e Paratricodoros, aqui no Brasil o principal gênero é o Meloidógeno, que é o nematóide das galhas. A gente tem aqui nessa imagem um comparativo entre duas raízes, na esquerda uma raiz comum, saudável, e na direita uma raiz completamente tomada pela infecção do nematóide das galhas, que é o principal na cultura do tomate. Neste caso, temos um nematóide com mobilidade no solo e que pode prover em diversas plantas daninhas. Portanto, mesmo que não haja o tomate plantado no momento, esse patógeno ainda poderá estar presente no solo se houver plantas daninhas como o falso serralha, o joá-bravo, o caruru, o melão de São Caetano e diversas outras plantas daninhas. Quando o nematóide penetra nas raízes, forma galhas para começar a se alimentar em uma única geração, cada fêmea é capaz de produzir 1.000 ovos, e em um ciclo de produção da cultura, em locais quentes, podem ocorrer até 4 gerações, totalizando 1 trilhão de ovos, se houver uma única fêmea inicialmente. Na maior parte das vezes, a presença e expansão desse patógeno na área se deve à movimentação do solo, água e implementos agrícolas não corretamente limpos, o próprio homem e também animais na área de cultivo. No entanto, a contaminação do solo ocorre principalmente por mudas não certificadas contaminadas. Por isso é de extrema importância saber a procedência de suas mudas. Portanto, já vimos que os danos causados são grandes e evoluem muito rapidamente. Então, deve-se realizar o manejo correto para que não se tenha problemas em sua área. O principal método de controle é o controle preventivo, ou seja, prevenir o máximo possível a entrada dessa doença em sua área de produção. E como fazer? Utilizando mudas sadias e certificadas. Dessa forma, não temos a entrada do patógeno direto com a muda. É importante realizar todo o cuidado necessário na limpeza dos implementos e maquinário quando esse for utilizado na área de plantio, principalmente pneus e partes que ficam em contato com o solo. O controle cultural é interessante se houver a possibilidade de rotação de cultura. Apesar desses patógenos se proliferarem em diversas plantas, existem plantas interessantes para a realização da rotação e algumas delas são braquiárias, crutalária e a mamona.
Aqui nós temos a imagem da crutalária. Apesar de haver uma grande diminuição no número de nematóides quando essas plantas são utilizadas, é importante ressaltar que deve-se tomar cuidado no manejo dessas para que não se tornem daninhas na área. No caso da crotalária, é recomendado o cultivo até aproximadamente 80 dias, seguido da incorporação da massa verde. O alcave e também a solarização são métodos de controle físico interessantes quando há grande infestação de nematóides. O alcave consiste em basicamente deixar o terreno completamente limpo, com ou não a utilização de herbicidas em conjunto. Esse método e a solarização funcionam pois a ação direta do sol sobre os nematóides, que não têm hospedeiro para se alimentar, não sobrevivem. Estudos descrevem até 75% de redação da população nos 2 primeiros meses e menos de 10% de sobrevivência após o terceiro mês. É importante ressaltar que essas técnicas prejudicam muito a microbiota do solo e a matéria orgânica do mesmo, que hoje já se sabe que apresentam diversos benefícios para a produção vegetal em longo prazo. Também apresentam alto custo, pois deve-se manter o solo limpo por um período prolongado, e sofrem com maior risco de erosão se houver chuvas elevadas na área. A utilização de controle biológico com produtos comerciais à base de fungos e bactérias também é uma alternativa, como também manter uma alta matéria orgânica na área de plantio, como por exemplo esterco de gado e de galinhas esterilizados ou curtidos, palha de café, bagaço de cana e torta de mamona, que funcionam melhorando o solo de diversas formas e promovendo o crescimento de micro-organismos, que são inimigos naturais dos nematóides. Nesta imagem, temos um fungo que é capaz de produzir armadilhas para os nematóides, que uma vez que passam por dentro desta, não conseguem mais se libertar e são consumidos pelo fungo. Aqui nós temos o fungo com suas armadilhas, e aqui nós temos o nematóide. Apesar de não existirem produtos comerciais à base desse fungo, existem diversos outros com eficácia comprovada. Bom, por fim, existem também o controle alternativo com a utilização de sementes de mamão maceradas e também o revolvimento de brassicas. Bom, agora nós vamos para a parte prática do vídeo, onde eu irei fazer a diagnose na casa de vegetação. Bom, gente, a gente está aqui no setor de fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. Vamos fazer a parte prática do nosso vídeo, né? Bom, especificamente aqui a gente está numa estufa da nematologia e a gente está com essa planta aqui, ela já está infectada com os nematóides e é importante lembrar por que a gente utiliza essa planta aqui infectada. Esses nematóides que são principais na cultura do tomate, a gente não consegue multiplicar em outro meio. Então, eles são parasitas obrigatórios de raiz. Então, a gente tem que multiplicar aqui em vaso mesmo com a planta. Ele não sobrevive sem a planta. E é dessa forma que a gente faz a multiplicação, com a planta viva mesmo e ele vai multiplicando aqui. E bom, o que a gente já pode observar dessa planta? Essa planta tem 2 meses de idade, e 2 meses de que ela foi plantada, né? E a gente já observa aqui nessa planta um porte bem baixo, ela está bem menor do que o normal, para uma planta de 2 meses de tomate. Essa cultivar aqui é a Santa Cruz, e a gente já vê que ela não está uma planta assim, normal, né? Não está produzindo nada, com baixo rendimento, e a gente já observa aqui clorose nas nossas folhas. Isso significa que a nutrição dela, apesar de aqui no vaso está adequado, o substrato está adequado, ela não está conseguindo se nutrir de forma eficiente. E muito disso já indica que pode ter uma infecção de nematóides aqui. Mas é importante a gente ressaltar que somente a análise da parte aérea da planta, da parte que tem folha, não é suficiente para a gente visualizar, constatar que tem nematóides aqui na nossa planta. Então o que a gente vai fazer agora é fazer uma lavagem das raízes e observar as galhas que a gente tem aqui. Vai lá? Aqui a gente já pode observar um sintoma claro de galhas, que é onde aqui já deve ter várias fêmeas que já estão dentro da raiz
que já criaram essa estrutura, elas induzem a planta é um tumor mesmo, é um câncer. E elas ficam se alimentando dentro dessa galha mesmo. Aqui o sintoma é claro, assim, dá para observar bem que a raiz não está uma raiz normal, natural, né? Aqui também. Mas é isso, gente. Espero que tenha sido esclarecedor aí. Um abraço para todo mundo.